Fala pessoal, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso gratuito Cristianismo e Política. E hoje nós vamos tratar de um tema que é extremamente importante dentro dessa temática que é a relação do cristianismo com a política. Nós vamos falar um pouco sobre essa tendência que nós temos de rotular o pensamento cristão, a fé cristã, dentro de uma perspectiva política teórica. Ou seja, o cristão ele deve ter um posicionamento político específico, isto é, o cristão ele deve ser necessariamente alguém conservador, politicamente falando, ou o cristão ele deve ser alguém com uma tendência política necessariamente progressista, uma vez que o progressismo ele tenta trazer inovações que vão melhorar a sociedade. Mas antes de nós tratarmos especificamente do tema da aula, eu quero agradecer a você que está acompanhando esse curso. Eu lembro a você que é muito importante você curtir esse vídeo, você se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Pessoal, acerca da relação entre o cristianismo e o posicionamento político teórico, isto é, a tendência política ou a corrente política que eu, como um cristão, vou escolher, a primeira coisa importante de ser dita é que qualquer pensamento religioso, não necessariamente cristão, ele vai requerer uma vida integral nossa. Isto é, eu não posso ter um pensamento religioso, né, uma defesa de fé, uma defesa espiritual, um entendimento sobre o mundo, sobre a vida, religioso, sem que isso exija de mim um posicionamento integral com base naquela filosofia, naquela religião, naquele pensamento espiritual. E aqui eu não estou tratando apenas de uma definição cristã, mas de uma definição religiosa. Isto é, imagine que você tem uma determinada religião, mas você não é praticante desta religião. Isso não existe. Ou você é um religioso praticante, ou você não é um religioso praticante, porque a religião ela vai explicar a sua vida. A religião ela vai explicar a criação do universo, a criação dos seres humanos, né? Ela vai explicar a sua criação, a sua origem. Ela vai explicar também para onde você vai quando morrer. É uma explicação total, integral, né? Cosmológica, né? De cosmogonia, ou seja, o que foi gerado, né, em você e como você foi gerado. Então não dá para ter uma religião e não ser praticante. Essa já é a primeira grande diferença entre o que é uma definição religiosa para a nossa vida, nossa perspectiva espiritual, nossa perspectiva de fé, né, como o cristianismo, por exemplo, e uma definição teórica e política. Isto é, alguém que tem uma tendência política conservador, ou uma tendência política de direita ou de esquerda, ele está dentro de uma esfera de comportamento no que diz respeito a áreas específicas do seu posicionamento político. Eu vou dar um exemplo. Pode ser que alguém tenha um entendimento teórico e político sobre, por exemplo, a família, sobre a família. Mas essa aplicação do posicionamento político dele sobre a família é algo que está inserido em uma dimensão de social. E não necessariamente ele irá aplicar na família dele. Pode ser que ele seja chamado de hipócrita por isso. Mas ele tem essa liberdade, politicamente falando. Alguém pode ser um político que defenda uma abordagem teórica específica na educação, mas isso pode ser estabelecido de um modo específico, dentro de um município, dentro de um estado, por exemplo, e não necessariamente ele vai defender que esse modelo de educação ele precise ser universal em sua aplicação. Então, ele pode ter um posicionamento político específico, mas defender outros posicionamentos políticos de outro município ou de outro estado. Ele pode respeitar, por exemplo. Ele pode pensar assim, aqui em nosso município nós aplicamos uma legislação específica na educação, mas nós respeitamos esse modelo que está inserido em outro município que ele funciona.
Então, dentro de uma teoria política, isso é muito possível acontecer. Mas dentro de uma teoria de fé, de uma cosmovisão, de uma prática de fé, não é possível. Porque a religião e o entendimento do que é a religião está inserido em algo muito maior, em algo muito integral, em algo muito profundo do ser humano. Então, primeiro, é importante a gente fazer essa diferença que existe entre um posicionamento teórico-político, que pode não ser macro, pode não ser global, pode ser local, e algo que é religioso. E aqui nós começamos a falar um pouco do cristianismo. É muito difícil alguém afirmar que é cristão e não aplica os princípios do cristianismo em sua vida. Portanto, essa afirmação ela traz uma grande dificuldade para a afirmação de que o cristianismo ele deve sempre ter uma forte relação com um tipo específico de teoria política que é aplicado na sociedade. Por quê? Porque o cristianismo ele trata de algo muito mais profundo do que aplicações de perspectivas políticas dentro de um campo social específico. Não significa que o cristianismo ou o cristão ele não possa e ele não tem uma tendência maior a se aliar com teorias políticas específicas. Por exemplo, se dentro da fé cristã nós temos uma afirmação dogmática de que o homem ele deve respeitar e ele deve morrer pela sua esposa dentro de um conceito de família, o cristão ele não poderá apoiar tendências políticas que afirmem, por exemplo, o machismo ou a superioridade do homem em relação à mulher, ou até mesmo a superioridade da mulher em relação ao homem. Ou estabelecer, por exemplo, em um exagero aqui, de exemplo, que o homem tem a mulher como uma posse. Apesar de que esses fatos acontecerem em algumas religiões antigamente, isso diz respeito a um traçado cultural que dentro do cristianismo não é mais suportável. Então, podemos, como cristãos, dentro do pensamento cristão, termos uma maior tendência a apoiar movimentos, teorias, afirmações, cosmovisões políticas que estejam mais alinhados a princípios globais do cristianismo. Mas não significa que o cristianismo ele tem definitivamente um posicionamento político específico sobre toda a estrutura da teoria política. Então, é muito importante destacar que quando nós falamos de princípios do cristianismo, que são globais, nós estamos nos referindo a algo muito mais profundo que está estabelecido dentro aí da revelação cristã que nós chamamos. Enquanto, quando tratamos de teoria política, de ciência política ou de afirmação de princípios políticos teóricos, estamos tratando de questões menores. Estamos tratando de questões que dizem respeito ao Estado e não aquilo que diz respeito necessariamente à nação. E esse é um segundo ponto da aula que é muito importante nós fazermos uma distinção. Quando nós nos referimos a Estado, nós estamos nos referindo a uma instância jurídica, a uma instância governamental, a uma instância de organização política, jurídica, de lei, que é criado exatamente para manter uma ordem social dentro de uma nação, que é um termo muito mais abrangente. Nós temos dois autores que eu posso citar que trabalham essa diferença entre Estado e nação dentro da perspectiva da cosmovisão cristã. O primeiro deles é o cientista político anglicano de Pernambuco, Robson Cavalcante. Ele vai fazer a distinção e estabelecer essa diferença, que o Estado, por exemplo, ele deve ser laico, porque ele é uma organização jurídica, organizacional, né? uma organização política no sentido de estabelecimento de polis, de convivência social organizada. Já a nação seria algo mais ligado à questão cultural, à questão da língua, à questão da partilha de um significado, de um símbolo, né? Mais abrangente ali na história da nação. Por exemplo, dos povos que chegaram em determinado lugar, estabeleceram seus princípios, combateram o inimigo, partilharam o sacrifício. Né? Então, Robson Cavalcante vai fazer essa divisão. Outro autor importante é Coises, com o seu livro As Ideologias
políticas, né? A idolatria e a ideologia política, onde ele vai fazer um levantamento mais específico sobre vários autores que são cientistas políticos, que são historiadores, como, por exemplo, o historiador britânico Eric Hobsbawm, e vai destacar também essa relação entre Estado e nação dentro de uma cosmovisão cristã. São 2 livros que você pode começar para estabelecer uma maior profundidade dentro desse debate. No que diz respeito ao nosso tema aqui, é importante você perceber que, como cristão, o posicionamento político ele tem que pensar não apenas no fenômeno social que está ligado ao estabelecimento do Estado como organização de lei. Ou seja, afirmações teóricas que estão inseridas aí em algo que é mais específico, que é organizado dentro do Estado. Isto é, o meu posicionamento político como cristão, ele vai reverberar em uma sociedade organizada estatal. E eu devo me posicionar e lutar por isso que acontece, pelo que está acontecendo na sociedade, juridicamente falando. Se eu, por exemplo, sou cristão e eu sou, por exemplo, contra a violência, eu terei de me alinhar aos posicionamentos políticos teóricos que são aplicados no Estado com força de lei contra a violência. Se eu tenho princípios cristãos e eu sou contrário, por exemplo, à exploração da mão de obra, ou à escravidão, estou citando exemplos históricos bem drásticos que é para a gente entender, eu preciso me posicionar afirmando que leis específicas dentro da teoria política sejam aplicadas no Estado nesse sentido, no sentido de ser contrário à violência, de ser contrário à escravidão, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso levar em consideração que eu vivo não apenas dentro de uma polis estatal com leis organizadas, mas eu vivo dentro de um sistema nacional que envolve a religião das pessoas, que envolve a cultura das pessoas, que envolve um princípio de vida das pessoas. E eu devo levar isso em consideração. Eu devo levar aquilo que está estabelecido na cultura nacional. Os valores nacionais, por exemplo, que dizem respeito à família. Os valores nacionais, por exemplo, que dizem respeito à cultura local de cada região. Os valores nacionais, por exemplo, que dizem respeito à importância da língua que é estabelecida. Dentro disso, eu tomo minha decisão de posicionamento político inserida em um contexto de Estado organizado juridicamente e também de nação e de cultura. Por isso que nós chegamos ao terceiro e último ponto da nossa aula. Eu devo me posicionar politicamente como cristão de acordo com a teoria política que eu acredito que fará o melhor benefício para o Estado, mas também para a nação, dentro dos princípios que são estabelecidos no cristianismo. Porém, esses princípios que são estabelecidos no cristianismo, existem alguns que são adiáforas, que são secundários, que não dizem respeito a uma normatividade cristã revelada. Isto é, eu posso respeitar as pessoas que pensam diferente de mim dentro daquilo que o cristianismo definiu como não essencial, vamos dizer assim, né? Então, existem diferenças, por exemplo, entre as comunidades, né? A comunidade reformada, a comunidade pentecostal, e de acordo com essas diferenças que são secundárias dentro da doutrina cristã majoritária, eu preciso respeitar o posicionamento político daqueles. Então, vamos falar de forma mais objetiva e mais prática. O cristão, ele deve sempre apoiar aquilo que se chama de movimento conservador no mundo, ou ele deve apoiar aquilo que é mais progressista? Isso, gente, depende. Há uma grande variação nesse sentido. Até porque existe uma problematização muito grande no que diz respeito ao que é ser conservador e ao que é ser progressista. Isso varia na história. Via de regra, ser conservador é desejar preservar tradições que fazem a sociedade funcionar. Ok. Mas se eu desejo conservar tradições que fazem a sociedade funcionar apenas para um grupo de pessoas e não para todas, então eu, como cristão, preciso me abrir àquilo que é entendido como progressismo. Só que hoje o termo progressismo ele caiu em uma conceituação problemática.
Afirmamos que tudo o que é progressismo parece que está ligado à liberação de drogas, à liberação do aborto, né? Aquilo que se chama dos movimentos de minoria, e não necessariamente. Né? Nós precisamos entender que a abertura às novas perspectivas sociais de melhoria, elas são pertinentes em diversos setores politicamente falando, economicamente, culturalmente e politicamente. Eu posso ser favorável, isto é, mais liberal ou mais progressista, no sentido de aceitar melhorias econômicas que vão trazer benefício para pessoas que são mais pobres. Ou eu posso ser conservador, no sentido de preservar valores da família que eu acredito que mantém a sociedade funcionando. Uma vez que o conservador ele vai ser muito desconfiado, né, daquilo que vai estabelecer grandes mudanças nas estruturas sociais. Portanto, não é tão simples definir se o cristão deve se posicionar dentro daquilo que se chama de movimento conservador ou se o cristão deve se posicionar daquilo que se diz movimento progressista ou movimento liberal. O grande problema aqui é também etimológico. É um problema que diz respeito à palavra, é um problema de conceito. Se eu conceituo o liberalismo de uma forma geral, eu tenho problemas, porque o que é liberal no Brasil ou na Europa é muito diferente do que é liberal nos Estados Unidos. Liberal nos Estados Unidos é alguém que é mais progressista no sentido que nós entendemos aqui no Brasil. Enquanto ser mais liberal no Brasil diz respeito exatamente às questões econômicas que são mais ligadas ao capitalismo. Então, isso é um grande problema. Se eu estabeleço que eu sou totalmente liberal, eu estou definindo que eu sou extremamente a favor do poder individual frente às comunidades. Então eu deixo de pensar em uma comunidade, né, em algo que é mais coletivo, e passo a enfatizar aquilo que Coiser vai dizer, que é o individualismo, que é o grande problema do liberalismo para ele e neste sentido. Portanto, é importante nós termos uma dimensão macro do que significa a teoria política e a sua aplicação, e aquilo que significa a revelação cristã de pontos que são fundamentais, que eu não posso abrir mão. Então, o cristão, ele pode ter uma tendência de afirmação de valores conservadores, no sentido de preservar aquilo que funciona na sociedade, como ele pode ter tendências liberais e progressistas, nos termos que eu defini, para que isso atinja uma maior quantidade de pessoas. E isso vai repassar pelas afirmações de lei, pelo poder normativo de lei no Estado, que é um órgão jurídico que tem a autoridade divina, como eu já expliquei para vocês, e também aquilo que diz respeito à nação, isto é, a um grupo de pessoas que têm uma cultura específica, uma língua específica e valores que devem ser levados em consideração no momento em que nós vamos fazer o nosso posicionamento político. Por isso, é muito profundo, é uma questão muito complexa. Eu espero que nós tenhamos oportunidades de aprofundar esse debate, essa conversa e essa questão em outras ocasiões. Agradeço a você que assistiu essa aula até o final e lembro mais uma vez, curta, comente, compartilhe esse conteúdo para que nós possamos alcançar um número maior de pessoas. Valeu, pessoal! Até a próxima aula!